Queridos, a paz do Senhor Jesus, está no ar o programa Confiando em Deus, programa da Assembleia de Deus na Praia da Pipa, Web TV, em mais uma transmissão. Este programa veio para abençoar a sua vida. Eu conto com a sua oração. Amém? Glórias a Deus. Então vamos fazer uma oração, todos nós juntos, em pró das famílias, em pró da sua vida, em pró da minha vida. Eu conto com a sua oração. Aonde você estiver, neste sábado à tarde, eu quero que você, ou se for evangélico, católico, qualquer religião, eu quero que você feche seus olhos e ore ao Deus Criador dos céus e da terra junto comigo. Amém? Soberano Deus e Pai Todo-Poderoso que estás no céu, graças eu te dou, Senhor, por mais um programa. Eu te agradeço por esta oportunidade de estar aqui, Pai, neste sábado à tarde, ó Pai, em mais uma transmissão para a honra e glória do seu nome. Que o Senhor possa vir abençoar, meu Pai, a todos que estão assistindo este programa. Que o Senhor possa vir levando saúde, levando paz, levando alegria, meu Pai, aos corações. Eu peço ao Senhor um milagre, meu Pai, a todos aqueles que estão crendo e assistindo este programa. Peço também, Pai, que o Senhor possa usar a cada convidado que passar por este programa grandemente, de uma forma sobrenatural. Senhor, muito obrigado por este momento. Que prevaleça conforme a sua vontade. É no nome de Jesus Cristo que eu te peço e já te agradeço por tudo. Amém. Glórias a Deus. Queridos, peço a sua ajuda. Peço que você compartilhe, curtam, mande suas mensagens. Nós precisamos da sua oração. Pastor Ramos Falglandes, é uma alegria muito grande tê-lo aqui no programa. Que Deus possa te usar grandemente para abençoar as vidas que estão assistindo nesta tarde. A paz do Senhor, meu irmão Wilke Charles, a paz do Senhor a tantos quanto nos assistem nesta tarde. Para mim também é um motivo de muita alegria estar convosco para participar do programa Confiando em Deus, um programa que é visto em todo o Brasil, em todo o mundo, não é? E que nos traz a oportunidade de falar da palavra de Deus para tantas vidas que estão perto, que estão longe e que estão aguardando em Deus uma solução, né? E nós sabemos que Deus é a solução para todos os problemas. Tem uma parte, Wilke, de um hino de um grupo que eu gosto muito, chamado Grupo Logos, que o cantor diz assim: o evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo o nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Essa é a minha saudação inicial. Glórias a Deus. E o Senhor já falou tudo, porque o evangelho começa com arrependimento, um quebrantamento de coração. Você que está assistindo este programa, eu quero que você se arrependa dos seus pecados. Eu quero que você deixe Deus trabalhar, a quebrantar o seu coração. Ele faz tudo novo. Eu quero deixar uma palavra de início do programa para você, para a sua família. Eu quero que você preste bem atenção no Salmo 40. A Bíblia vai dizer: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim. Eu quero que você guarde esta palavra. O salmista disse que confiou no Senhor, esperou no Senhor, e o Senhor inclinou-se e ouviu o salmista. Eu quero que você guarde nesta tarde esta palavra. Se incline para o seu, dobre os seus joelhos, ore, clame a Deus e espere o tempo certo do Senhor, que o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Ele vai ouvir o seu clamor sincero e vai chegar com providência nesta causa, porque para Deus nada é impossível. Lucas 1:37. Glória a Deus, amém? Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Pastor Ramos Falglandes, hoje o programa está muito bom, porque eu separei algumas perguntas que muita gente tem dúvidas. Muita gente que está assistindo este programa, ele tem dúvidas sobre a sexualidade, do que a igreja diz sobre a sexualidade, o que a igreja diz sobre o casamento gay, principalmente isso. Casamento gay é uma polêmica e o Senhor vai falar
também sobre família e sobre doutrina no século 21 e sobre o pecado. E eu já quero iniciar fazendo uma pergunta: o que o senhor pensa e o que a Bíblia diz sobre sexualidade? Meu querido irmão Wilk Charles e tantos quantos nos assistem nesta manhã abençoada de sábado, olha, essa questão sexualidade, ela tem sido levada às mídias de uma forma muito abrangente, mas para nós que somos cristãos, conhecedores da verdade, alguns assuntos, a maneira como são apresentados, tratados, eles nos trazem preocupação, não é? Porque tratar sobre o assunto de sexualidade sem ética, sem temor, sem respeito, sem conhecimento bíblico, é algo que na verdade traz uma preocupação para todo cristão, para todos nós, em especial os obreiros do Senhor. A Bíblia, ela taxa o lado sexual, ou a sexualidade, ela mostra de início o que Deus fez na criação, né? Em Gênesis, no capítulo de número 1, versículo 27, a Bíblia diz que Deus criou o homem, né? A sua imagem e semelhança, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Quando se vai falar em sexualidade, a primeira coisa, ao meu ver, biblicamente, que você deve analisar é que não há uma opção como terceira opção na parte sexual, não é? Então, homem, mulher. Ainda assim, não deve ser por motivo de ser um homem e uma mulher, deturpar esta analogia da questão da sexualidade. Por quê? Porque tem pessoas que estão entendendo que discutir isso é como discutir, por exemplo, futebol, política e até religião. Porque cada um tem sua visão, cada um torce por quem quer, cada um diz e acha o que quer. Isso é um assunto que tem que ser discutido com responsabilidade. Por quê? Porque dentro desse assunto aqui está aquilo que Deus criou como forma original para a abrangência da família, quando ele orienta que cresça-se, que se multiplique e que encha-se a terra. Logicamente que ele falava disso com responsabilidade, né? E é um assunto, irmão Wilker e os demais que nos assistem, que quando se tratar, precisa se tratar com muito temor, com muito respeito, com muita responsabilidade, analisando sempre aquilo que a Bíblia traz a respeito desse tema. Digo para encerrar esta parte que me preocupa ver nas mídias a maneira como homens, mulheres, muitos deles chamados de celebridade, têm levado esse assunto para os lares, para a família, como formadores de opinião, mas sem nenhum conhecimento, temor, ética ou respeito em relação ao assunto. Verdade. E uma sociedade sem regras e sem limite, ela por si só se destrói. Então, nós cristãos, nós temos a base fundamentada na palavra, a nossa regra, a bússola, a palavra de Deus. Então, nós temos a Bíblia Sagrada como o nosso referencial para caminhar nesta terra, se desviando das coisas torpes. O que é que está acontecendo no século 21? Muita pornografia solta e deliberada, devassidão. Muitas pessoas estão liberadamente a fazer o que querem, o que bem quer, sem lei, sem regras. Então isso preocupa, porque uma sociedade sem lei e sem regras, ela por si só se destrói. E está aí o caso de Sodoma e Gomorra, que estava sem lei e sem regras, e estava uma sodomia por completo, uma devassidão, e foi destruída. E a gente, como obreiros, como servo do Senhor, como praticante da palavra, a gente se preocupa. Não é assim, pastor Ramos? Quando, naquela época, irmão Will, que o negócio já estava tão avançado em relação a essa depravação moral, que
Deus ele precisou dar cabo daquelas nações que ali estavam. Haja vista que quando os anjos do Senhor chegaram na casa de Ló, por exemplo, os homens daquela cidade, eles passaram a noite, na verdade, procurando entrar na casa para de fato ter relação sexual com aqueles homens que estavam na casa de Ló. E Ló disse: olha, esses homens estão sob a minha responsabilidade. Eu tenho aqui filhas que nunca conheceram varão, filhas virgens. Até apresentou a possibilidade desses homens ter as filhas dele, respeitando os homens de Deus, os anjos do Senhor que estavam em sua casa. Mas na verdade eles queriam de fato, era dentro da sua depravação moral, da sua prática de abominação sexual, ter relação sexual com aqueles anjos do Senhor. E isso levou na verdade Deus a apressar a saída de Ló, que era um justo, juntamente com os que o puderam acompanhar, porque nem todos que estavam em sua casa tinham o mesmo conhecimento e temor, e logo depois destruiu os que ali ficaram. No caso, ali estava um negócio sério, seríssimo, né? E hoje a gente vê no século XXI também um negócio está sério, é preocupante para as famílias, para os jovens, neste tempo que nós vivemos hoje. Inclusive, está existindo, irmão Will, que aquilo que eu vou tratar como sendo um efeito dominó, que uma nação ela está observando a outra nação, aquilo que na verdade ela decide em relação a temas como esse. Em relação a, por exemplo, a sexualidade, consequentemente em relação ao casamento que chamamos de casamento gay. E uma nação ela fica de olho na outra nação, para que quando esse tema for discutido nesta nação, que fica de olho na outra, ela tenha muitas das vezes como modelo aquilo que está sendo decidido na nação vizinha. E isso é uma coisa que nos preocupa, por quê? Porque uma nação, ela deve ser feita com lei, como você estava dizendo, com regra, tá certo? Respeitando, sobretudo, a Deus, consequentemente, a sua criação. E a família tradicional, não só brasileira, mas de todo canto, ela é um projeto de Deus. A gente percebe que por trás dessa investida existe, na verdade, o autor do pecado, que é Satanás, que está munindo homens e destruindo as suas mentes através de determinadas fantasias, e por sinal, homens da mídia, homens famosos, que na verdade já vive por si só uma vida desregrada, e essas pessoas elas são vistas como semideuses, em especial por aqueles que são leigos quanto ao assunto. E tudo que eles disserem as pessoas acatam e acham bonito e acreditam que devem ser daquele jeito. Aí está o grande papel da igreja do Senhor Jesus Cristo em se expor no combate a todos os pecados, e hoje em especial a esse que tenta de forma sorrateira e agora muito abrangente e midiática destruir a família, consequentemente a igreja do Senhor. Isso é muito preocupante, mas o Senhor Jesus deixou a encargo dos seus servos para anunciar o evangelho e combater o pecado, combater todas essas irregularidades que está acontecendo no nosso planeta. Então, queridos, eu quero fazer mais duas perguntas ao pastor Ramos Falgando, e essas duas perguntas vai ser mais um pouco polêmicas, mas duas perguntas que a gente precisa conhecer, saber do que é a igreja, qual é o posicionamento da igreja e qual é o posicionamento da Bíblia Sagrada, porque não é questão de eu querer, não é questão eu colocar o meu pensamento acima da Bíblia, não, é o que a Bíblia diz. É o que a igreja diz, a igreja do Senhor. Então, pastor Ramos Falglandes, fala um pouquinho sobre o casamento gay e sobre famílias. O casamento gay é uma invenção abominável. Assim, concordar com isso é impensável. Não há como, porque biblicamente, Deus não deixa nenhuma margem, nenhum espaço, não há nenhum respaldo, nem possibilidade de que esse ajuntamento entre dois homens ou duas mulheres seja chamado de casamento.
biblicamente, a Bíblia diz que Gênesis, por exemplo, capítulo 2, versículo 24, a Bíblia, nós já vimos o capítulo 1, versículo 27, que quando Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. Né? Então não tem um terceiro sexo, não tem uma terceira opção. A outra questão em relação ao casamento é que Gênesis 2:24, a Bíblia já diz que deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á com a sua mulher. Né? Então você vê que isso corresponde à criação de Gênesis 1:27. O que vem acontecendo, Paulo registrou quando escreveu a Romanos, capítulo de número 1, do versículo 25 ao versículo 28. Quando ele trata de que a mulher deixando o uso natural do homem, inflamando-se com as outras, e depois ele volta dizendo que o homem também tem deixado o uso natural da mulher e tem se inflamado uns com os outros em sua sensualidade, cometendo torpeza, recebendo em si mesmo a devida recompensa que convém ao seu erro. Há uma série de coisas a ser apresentada neste caso. Mas o certo é que em relação a este casamento não há razão nenhuma para um cristão, ou mesmo um católico, ou espírita que tenha conhecimento, fazer qualquer tipo de apoio, uma vez que não há essa terceira opção de sexo, nem de ajuntamento. Consequentemente, a Bíblia ela é taxativa e ela fecha todas as possibilidades para isso. Casamento é homem com mulher, mulher com homem. Não há um respaldo, nem uma possibilidade de que haja consideração, mesmo que haja por parte dos homens, e que isso seja inscrito de forma constitucional. Eu ainda fico com aquilo que disse Paulo: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei levar por nenhuma delas. Por quê? Porque o que é uma coisa lícita? É aquilo que, na verdade, tem legalidade da lei. Então, mesmo que o homem ele faça o projeto, as câmaras e senados e governos sancionem esses projetos para atender uma classe ou a uma ideologia, o homem aprova, se enquadra no que Isaías disse, do capítulo 5, fazendo leis, na verdade, injustas, chamando o que é bom de mal e o que é mal de bom, e, consequentemente, meu irmão, esses homens eles vão sofrer uma sanção maior da parte do Todo-Poderoso. Por quê? Porque estão indo diretamente de acordo com a sua vontade. E o que nós mais vemos nesse tempo de hoje é a inversão de valores, não é? O bom é considerado ruim e o ruim é considerado bom. E isso, Pastor Ramos, já dá para a gente imaginar que é prenúncio da volta de Cristo? Com certeza, assim, a multiplicação da iniquidade, ela está em todas as áreas do mundo, em todos os planos, não é? Porém, existe, na verdade, uma observação bíblica, não é? Que a gente precisa, quanto igreja, correr nessa contramão. Está na contramão. Está na contramão do mundo, dos seus conceitos, dos seus preceitos. É um dever da igreja do Senhor. E aí a gente acaba citando aquele trecho do hino de Cícero Nogueira. E quando não der mais para viver aqui, Jesus virá e a sua igreja vai sair desse lugar. Mas enquanto isso não acontece, ela tem que continuar combatendo o pecado para não ser engolida por ele também, mesmo que ele haja com aspecto legal mediante as constituições, porque a igreja do Senhor é o marco de Deus na terra, é o sal da terra, é a luz do mundo, e é responsabilidade dela combater o pecado e dizer para as pessoas que Jesus Cristo os ama e que os salva mediante a fé e o arrependimento, para que essas pessoas possam achar lugar de arrependimento diante do Todo-Poderoso. Glórias a Deus. Queridos, nós vamos agora para um pequeno comercial. E na volta, o pastor Ramos Falglandes, ele vai
responder mais 2 perguntas e ministrar a palavra do Senhor Jesus. Amém? A CPAD te convida para conhecer a sua primeira filial em Natal. Uma livraria completa com o melhor da literatura cristã para seu crescimento espiritual e conhecimento bíblico. Bíblias, harpas, lições bíblicas, livros, CDs, DVDs e muito mais. Preços e condições especiais de pagamento. Aproveite! Livraria CPAD em Natal. Rua Doutor Manuel Miranda, 209, bairro Alecrim. CPAD tem sempre o melhor para você. Estamos de volta, querido, na segunda parte do programa Confiando em Deus. Desta vez, neste sábado, nós não vamos ter o quadro Contando a Nossa História, porque nós fizemos o convite ao pastor Ramos, lá ali de Umari, de município de Tibau do Sul, e ele tem interagido conosco e tem sido uma bênção. A primeira parte do programa foi um pouco polêmica, essa segunda vai ser uma maravilha. Ele vai responder mais 2 perguntas que faz parte da nossa vida, 2 perguntas polêmicas no século 21, e você precisa saber mais sobre o pecado e saber mais sobre o que é família, o que a igreja diz. E eu quero nesse exato momento fazer 2 perguntas, pastor Ramos. No século 21 que nós vivemos, está muito difícil doutrinar. Como é que a igreja se posiciona, o senhor como pastor, sobre doutrina, como doutrinar, como falar da palavra de Deus para o povo nesta época? Meu querido irmão Wilke, a doutrina ela é um pilar de sustentação. E ela tem que ser anunciada todo o tempo. Não só no púlpito, mas no lar. Onde você tiver a oportunidade de levar o conhecimento de Deus para as pessoas, daquilo que é certo, daquilo que é, na verdade, necessário, você precisa fazer isso. Por quê? Porque quando você lê a Bíblia em Atos capítulo 2, versículo 42, a Bíblia diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, se a igreja primitiva, que era o que era, em poder, em prodígios, em resgate de almas, ela tinha como primeiro pilar de perseverança a doutrina, não tenha dúvida que qualquer obreiro, qualquer igreja, qualquer denominação dita evangélica que deixar de lado esse pilar, ela perdeu com certeza a razão de ser igreja evangélica. Verdade. E a Bíblia vai dizer em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que os que estão 1 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz que os que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. É por isso, queridos, que antigamente, quando nós não conhecíamos a palavra de Deus, nós andávamos errôneo por toda a face da terra. A partir do momento que nós passamos a conhecer a palavra, e a palavra nos doutrina, nos ensina a andar nos caminhos do Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu: os que estão em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. Você tem essa oportunidade de se arrepender, de começar uma nova vida. Deus tem projeto na sua família, na sua vida. É só se entregar a Cristo. O passado o Senhor apaga, os seus pecados serão perdoados e você vai ser uma nova criatura no momento que você se arrepender e entregar a sua vida para o Senhor Jesus. Você tem essa oportunidade nesta tarde de entregar a sua vida, o seu coração, a sua família nas mãos do Senhor, e Ele vai fazer tudo novo, vai operar um milagre e o nome dele vai ser glorificado na sua vida. Amém? Querido pastor Ramos, estamos vivendo tempos difíceis sobre a face da terra. Fale um pouquinho sobre o pecado dentro e fora das igrejas.
O pecado, irmão Wilke Charles, é um mal que deve ser evitado, consequentemente combatido, tratado. Primeiro porque quando você abre a sua Bíblia, no livro do profeta Isaías, no capítulo 59, está escrito assim: eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, e nem agravados seus ouvidos para que não possa ouvir. Mas a vossa iniquidade faz separação entre vós e o vosso Deus, e o vosso pecado escondeu de vós o seu rosto, de modo que ele não pode o ouvir. Então, o pecado, na verdade, é um mal pior, e ele aparece de diversas maneiras. Mas só por ele ser a parede que separa o homem de Deus, e que, consequentemente, não havendo nesse homem um arrependimento, uma conversão, um novo nascimento, ele estará condenado. Por si só, o pecado é o pior de todos os males, que deve ser evitado pelos que conhecem a Deus e combatido, a fim de socorrer aqueles que estão enveredando pelo caminho do pecado, tanto dentro quanto fora das igrejas. Aqueles que estão errando, aqueles que estão no pecado, aqueles que estão cometendo coisas que não agradam a Deus, e dentro dessa pessoa ela se acha incapaz de ser perdoada, ela se acha incapaz, ela acha que não há solução para essa dificuldade na vida dela. O que é que o Senhor diz para essa pessoa? Temos que continuar dizendo a verdade. Jesus disse no Evangelho de João capítulo 8, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O pecado em si, ele prende o ser humano, não é, irmãos? De todas as formas. Consequentemente, uma alma, uma vida que está escravizada pelo pecado, muitas das vezes já se deleitou no pecado que comete. Em alguns momentos da sua vida, ela grita por socorro. Eu conheço pessoas que começaram numa prática, entenderam que estavam fazendo a coisa certa, que estavam se dando bem e até sendo abençoado, não é? E depois, quando caíram em si, foi que eles entenderam que tinham tomado a pior decisão e agora estavam precisando de socorro e muitas das vezes achando-se sem solução. Mas a solução, o que continua sendo Cristo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glórias a Deus. Pastor Ramos, a gente vive em um mundo que dizer a verdade é preocupante. Em qual sentido? No sentido que quando a gente diz a verdade ela dói e muita gente não quer saber a verdade. Mas é importante a gente sempre falar a verdade, né? E foi isso que Jesus falou: conhecereis a verdade vos libertará, em João 8:32. E a gente tem que continuar praticando e falando a verdade. Eu quero, pastor Ramos, que o senhor olhe ali para a câmera, porque tem muita gente afastada do evangelho, muita gente que se desviou e hoje está caído, está fraquinho, sem forças para voltar. E todos nós sabemos que o Senhor Jesus, ele é quem levanta o homem. O que é que o Senhor tem a dizer, em rápidas palavras, para estas pessoas que estão afastadas dos caminhos? Ainda dá tempo? Ainda dá tempo. A porta da graça está aberta. Claro que um dia vai se fechar, não é? Mas enquanto você está me assistindo nesse programa, eu quero dizer uma coisa para você. Lembre-se do filho pródigo. Ele por si só tomou sua decisão. Foi embora, por um pouco de tempo, aparentemente estava se dando bem, estava na mídia, estava rodeado de amigos. Ele era o cara do momento. Mas depois, quando todo o afã do pecado passou, com suas delícias, entre aspas, ele ficou só, ficou sem condição, ficou sem ninguém e, consequentemente, chegou o momento em que ele, caindo em si, disse: olha, eu vou precisar voltar para o meu pai. E o pai o recebeu e o abraçou e, na verdade, restituiu aquilo que ele tinha perdido. Mas não demore muito, porque Cristo está prestes a voltar. Glórias a Deus. Pastor Ramos, eu quero agora que o senhor deixe uma saudação. O programa está chegando ao final.
tem sido edificante, tem sido uma bênção este programa deste sábado. Mas eu quero que, em rápidas palavras, 4 minutinhos, 5 minutinhos, deixe uma mensagem da parte de Deus para todos que estão assistindo este programa. Muito bem, eu quero, nesse tempo que me resta e que é um bom tempo, dizer para você que no livro de Lucas, capítulo de número 10, do versículo 38 ao versículo 41, está escrito a história de uma visita que Jesus fez a uma aldeia e entrou na casa de uma mulher chamada Marta, por sinal, irmã de Maria. E Maria estava na casa de Marta. Quando Jesus chegou, elas a receberam. E Maria, tomando uma cadeira ou um assento, ela ficou ao pé de Jesus, ouvindo Jesus, porque a melhor coisa que tem para o homem é ouvir Jesus. No meio daquela visita, Marta, ela andava inquieta. E de repente ela volta para Jesus e ela diz assim: Senhor, o Senhor não percebe que eu estou servindo só? Manda que a minha irmã venha me ajudar. Jesus a repreendeu, chamando ela pelo nome 2 vezes, e disse assim: Marta, Marta, tu estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e dela não será tirada. Eu quero dizer para você que está ansioso neste dia, neste momento, e que me ouve, lance sobre Cristo toda a tua ansiedade, conforme está escrito em 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 e 7, que começa dizendo: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, porque ao seu tempo vos exaltará. E consequentemente ele diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Por isso, meu irmão, minha irmã, meu amigo, meu jovem, meu pai de família, você que está empregado ou desempregado, que está afastado ou está crendo, independente da sua situação, com a sua ansiedade você não vai conseguir fazer nada. Mas se neste dia você parar um pouco a sua correria e lançar sobre Jesus Cristo toda a tua ansiedade, Ele vai cuidar de você, Ele vai chegar na sua situação, Ele vai mudar a sua história, e você vai dizer: foi o Senhor quem fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Portanto, neste dia, nesta rápida reflexão, não esteja ansioso por coisa alguma, mas saiba que Jesus Cristo é o fim da tua busca, da tua pesquisa e da tua inquietação. Lança sobre Ele toda a tua ansiedade, porque Ele é quem tem cuidado de você. Amém. Glórias a Deus, palavra poderosa, palavra maravilhosa. Querido irmão, querida irmã, você que está afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar neste exato momento, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero que você dê um sinal para você mesmo. Você coloca a sua mão no seu coração agora e ore comigo, que eu quero entregar a sua vida neste final de programa nas mãos do Senhor. E você que ainda não aceitou Jesus como Salvador e quer uma mudança de vida, não suporta mais errar, não suporta mais a vida que vive, você que não suporta mais as dificuldades e os problemas da vida, está em tempo de cometer uma loucura, eu digo: pare. Já foi dito aqui, lance a sua ansiedade em Cristo, coloque a sua mão no coração
se quer aceitar Jesus como Salvador nesta tarde, e se você que está afastado quer voltar também, eu vou fazer uma oração entregando as suas vidas nas mãos do Senhor, e eu quero profetizar no nome do Senhor Jesus Cristo. Se você tomar a decisão hoje e colocar a mão no seu coração, depois da oração, a sua vida nunca mais será a mesma. Pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu declaro paz e bênçãos do céu na sua vida, se você crê. Amém? Ore comigo. Soberano Deus e Pai Todo-Poderoso que estás no céu, Pai, queremos te agradecer por este momento e queremos, Senhor, pedir a sua bênção e a sua misericórdia sobre todos que estão assistindo este programa. Aqueles que colocaram a mão no coração, que estão voltando para os seus caminhos hoje. Que o Senhor possa recebê-los, Senhor. Que o Senhor possa perdoá-los seus pecados. Que o Senhor possa abençoar estas vidas. Aqueles que estão aceitando o Senhor Jesus nesse exato momento pela primeira vez. Senhor, meu Deus, escreve o nome dessas pessoas no livro da vida, pelo poder que está na tua palavra, no nome de Jesus Cristo, que nunca mais a vida dessas pessoas sejam a mesma. Eu declaro em nome de Jesus libertação para estas pessoas. Eu declaro em nome de Jesus Cristo, ó Pai, cura de enfermidades. Eu declaro paz, eu declaro em nome de Jesus, sejam libertos pelo poder da palavra de Deus. Em nome de Jesus, receba libertação nesta tarde. Em nome de Jesus Cristo, receba cura dessa enfermidade. Em nome de Jesus Cristo, receba paz e alívio do Espírito Santo no seu coração nesta tarde de sábado. Amém. Queridos, estamos encerrando o programa Confiando em Deus deste sábado. Eu quero agradecer ao pastor Ramos, que veio aqui, pregou a palavra. Muito obrigado, pastor Ramos. Que Deus te abençoe grandemente a cada dia e a cada minuto. Eu é que agradeço por essa oportunidade, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Queridos, até o próximo sábado, se assim Deus nos permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.